Setsu é um idiota arrogante que foi parar pela segunda vez no mundo que salvou. Ao perceber que o reino vai entrar em guerra, ele decide esconder sua identidade para derrotar inimigos e acabar com quem quiser. A história começa com Setsu conversando com Yui, sua amiga de infância, quando um círculo mágico aparece e transporta todos para um deserto. Enquanto os outros estão confusos, Setsu sorri, sabendo que já foi invocado ali antes. Um exército de demônios armados avança, fazendo todos fugirem, menos Setsu. Quando um titã ataca, ele o manda para o espaço com um peteleco, pega a mão de Yui e tenta fugir com ela. Um exército humano ataca os titãs, dando tempo para eles se esconderem. Setsu observa a guerra surpreso, pois ela deveria ter acabado, e descobre que um titã com miasma roxo está sendo controlado por uma maldição. A cavaleira Elka avisa os alunos para recuarem. Ela se junta a Gleine e destrói os titãs com facilidade, enquanto Setsu e Yui aproveitam para fugir. Horas depois, eles chegam ao castelo de Destinia. O rei diz que foram invocados como heróis para lutar contra demônios que assolam o mundo há 5 anos. A princesa explica que um herói acabou com a guerra anterior. Ela pede que os alunos façam o mesmo. Sem ter para onde ir, todos aceitam ajudar e a rainha os leva para seus aposentos. Na manhã seguinte, o treino de espada começa com Gleine, enquanto Elka ensina magia às garotas. Yui domina seu primeiro feitiço e Setsu, observando-a, sorri e sai para passear. Elka o encontra e reclama por ele pular o treino, mas Setsu a provoca. Num piscar de olhos, ele desvia do ataque dela e lhe dá um tapa, deixando-a arrepiada. Percebendo quem ele é, Elka reconhece Setsu como seu mestre, o herói de 5 anos atrás, e começa a implorar por sua atenção. Gleine aparece e fica confuso ao ver Setsu com Elka. Após saber que o mestre voltou, o trio vai até a herbalista Teia, que revela já saber da novidade. Após uma reunião emocionante, Setsu pergunta sobre a guerra. Elka e os outros o levam a um local discreto e perguntam como ele voltou ao mundo deles. Setsu diz que não sabe, pois após lutar contra Toma, renasceu em outro mundo com suas memórias e poderes antes de ser invocado. Ele pergunta se acham que Toma controla os titãs. Eles dizem que, embora não saibam se Toma está vivo, há uma grande chance de ele estar por trás disso. Logo depois, o rei declara guerra aos demônios. Gleine pede que esperem o emissário, mas o rei e a princesa insistem na guerra, criticando o antigo herói pelo Tratado de Paz e afirmando que o conflito é a única saída. Mais tarde, Gleine encontra Setsu, Teia e Elka, informa sobre a decisão do rei e diz que ganhou tempo para pensar em algo diplomático. Setsu decide sair da capital para buscar Toma e impedir a guerra. Gleine e os outros acham que irão juntos, mas Setsu diz que precisa ir só. Logo depois, Setsu e seus aliados tentam entrar num depósito do palácio. No caminho, Elka nocauteia um guarda, forçando-os a achar logo a Kuromaru. Os guardas soam o alarme, mas Gleine e Teia os distraem enquanto Elka leva Setsu aos portões. Yuri corre até ele e pergunta para onde vai. Setsu diz que foi invocado antes e vai ver um velho amigo para parar a guerra. Yuri quer ir junto, mas Setsu diz que não quer colocá-la em perigo. Tocada, Yuri faz Setsu fechar os olhos, usa uma magia de fogo e vento que o surpreende e promete estar mais forte quando ele voltar. Setsu parte. 5 anos atrás, Setsu quis comprar um broche mágico, mas o joalheiro recusou. Ao ver o ouro de Setsu, o velho mudou de ideia na hora e vendeu a peça. Sua neta, Huri, pergunta por que ele mudou de ideia, já que o orgulho era vital. O avô responde que o dinheiro é a única exceção a essa regra. No presente, Huri observa o funeral do avô. Como herdou a joalheria, ela decide entregar a última encomenda dele para honrar seu nome. À noite, na floresta, um monstro ataca sua carroça. Huri corre para pegar o broche e sua bolsa, esquecendo-se completamente da fera. Ao encarar o monstro, ela treme de medo. Setsu aparece, derrota a criatura e vai ver como Huri está. Achando que ele é um bandido, Huri promete pagar, mas Setsu recusa. Ela diz que o avô ensinou que tudo tem um preço, mas Setsu a critica por não contratar escolta. Ao sair, Huri tenta contratá-lo. Setsu recusa, mas ela faz cara de choro e o convence a protegê-la de graça até a próxima cidade portuária. Na manhã seguinte, chegam a Marzani e admiram o crescimento do comércio. Huri pergunta a Setsu se ele já esteve na cidade antes. Ele diz que esteve lá antes do fim da guerra. Huri tenta achar um navio para o reino demoníaco, mas após várias recusas, ela tenta uma última vez. Nisso, 3 valentões que dizem ser cavaleiros de Distônia a param e pedem sua identificação. Ao confirmarem que é mercadora, exigem ver o que há na bolsa de couro. Huri diz friamente que não pode mostrar, pois é uma mercadoria importante. Os cavaleiros tentam forçá-la, mas Setsu os impede e desafia aqueles inúteis para uma briga. Por sorte,
uma multidão se reúne e critica os cavaleiros, que recuam. À noite, Huri compra sanduíches para agradecer, mas Setsu a elogia por enfrentar os valentões, deixando-a tímida. Ele pergunta o que ela fará agora que nenhum navio a levará ao reino demoníaco. Huri, com um olhar triste, diz que continuará procurando até encontrar um. Com pena, Setsu diz que ia para o continente demoníaco e a levará de graça se ela descansar numa estalagem. À noite, após o banho, Huri mostra o broche que o avô pediu para entregar, e Setsu reconhece. Ela fala do avô, dizendo que em seus últimos dias alguém pediu o conserto de um broche antigo. Mesmo doente, Huri diz que o avô conseguiu consertá-lo. Na noite em que morreu, ele falou sobre o verdadeiro orgulho e confiou a ela seu último trabalho. Após contar a história, ela entrega a caixa a Setsu e vai tomar banho. Setsu infunde magia no broche e percebe que é o mesmo em que lançou uma magia de proteção há 5 anos. À meia-noite, os 3 valentões invadem a estalagem para bater nele. Setsu pega Huri e sua espada sagrada e pula pela janela. Os cavaleiros o seguem, mas Setsu pula na cabeça de um deles e continua provocando até chegarem num beco sem saída. Os 3 valentões alcançam os 2 e exigem um pedido de desculpas, mas Setsu os provoca e pula da muralha, chocando a todos. De repente, um monstro marinho, Lévia, surge e os pega. Após pedir desculpas por chamar o monstro, Setsu pede que ela os leve ao reino demoníaco. Os cavaleiros, apavorados, percebem a sorte que tiveram e decidem esquecer tudo. No dia seguinte, Lévia os deixa na costa e trava uma batalha contra o Kraken que assolava a região. Após matá-lo, ela volta à forma humana, e Setsu a apresenta como a lendária deusa do oceano. Lévia reclama que Setsu não a ajudou, mas ele diz que gostou da luta. Lévia o chama de terrível por desaparecer por 5 anos e voltar apenas para usá-la como transporte. Huri pergunta o que farão com o Kraken, então Setsu faz anéis de lula que elas saboreiam. Lévia sugere passarem na vila de Volse antes de cruzarem as montanhas de Evil Barrow até o castelo do Lorde Demônio. Setsu explica que o castelo é o destino da entrega, e Lévia lembra de Jesus enviando o broche para conserto. Confusa, Huri pergunta quem é Jesus. Mas quando Lévia diz que Jesus é o amigo e Lorde do reino demoníaco, a mente de Huri trava. Lévia termina a refeição e tenta voltar ao mar, mas Setsu pede para ela o acompanhar. Irritada, Lévia o lembra que cumpriu a promessa e manteve a paz nos mares. Mas agora que ele voltou com outra mulher, a trata como um nada. Enquanto Setsu tenta se explicar, 3 demônios irritantes o abordam e o provocam por irritar Lévia. Para calá-los, Setsu enfia anéis de lula na boca deles e tenta espantá-los. Os pirralhos gostam tanto dos anéis de lula que convencem Lévia e Setsu a levar o Kraken para Volse e fazer um banquete. Em outro lugar, generais de Jesus discutem o Kraken que assola seus mares e impede o comércio com humanos. Um deles decide atacar a lula. Enquanto isso, Setsu chega a Volse com a carcaça do Kraken. Os aldeões ficam chocados e fazem uma festa para celebrar a morte do monstro, servindo a Lévia, a matadora de Kraken, seu vinho e sushi. Setsu fatia o Kraken em anéis de lula rapidamente, frita muitos e Huri serve aos aldeões. Vlad, guarda de Jesus, patrulhando perto de Volse, vê uma luz à distância e teme que a vila tenha sido incendiada por humanos. Corre para protegê-la. Após a festa, Huri chama Lévia e pergunta como ela conhece Setsu. Lévia mente, dizendo que lutou com Setsu há 5 anos e perdeu. Na verdade, Setsu a fez cair na real após um surto e a convenceu a acabar a guerra. Huri diz que foi assim que ela conheceu Jesus. Lévia a encara confusa, achava Setsu famoso em Dostínia. Huri entende tudo e fica chocada ao perceber que Setsu é o famoso herói. Logo depois, Lévia reclama com Huri sobre Setsu por desaparecer e usá-la como barco. Ela o encara enquanto ele distribui anéis de lula como uma apaixonada. Huri presume que ela o ama. Enquanto Lévia desmente, Vlad invade a vila, pedindo pelos humanos para destruí-los, só para perceber que se enganou. Naquela noite, enquanto Lévia come peixe cru no cais da vila, Vlad aparece. Ele pergunta a Lévia por que ela está ali. Setsu chega, se reapresenta e pergunta se ele veio por causa da guerra. Vlad diz a Setsu que veio ajudar Lévia, mas agora que Setsu está aqui, pede que salvem o Lorde Demônio. Depois que eles concordam, Vlad diz que o Lorde Demônio está sendo forçado a casar com o mercador Terren, por uma maldição irresistível. Ele acrescenta que os humanos reacenderam a guerra de 5 anos, invadindo o reino com titãs. Setsu acha difícil de acreditar, pois o mesmo ocorreu em Dostínia, e demônios foram culpados. Vlad diz que, com a tensão da guerra, Terren apareceu e ofereceu parar a guerra se o Lorde Demônio se casasse, muito suspeito. Setsu repreende Vlad por deixar Disa se escravizar pela paz, mas Lévia os interrompe e diz a Setsu que precisam salvá-la.
Com isso, Setsu e Lévia correm pela selva em direção ao castelo da Rainha Demônio. No caminho, são cercados por lobos. Levi os destrói e pergunta a Setsu o que fará no castelo. Ele diz que vai explodir o casamento. Levi pergunta como parar a guerra sem o mercador, e Setsu suspeita que o canalha esteja por trás de tudo. Setsu lembra a Lévia o que Vlad disse sobre os humanos atacarem primeiro, e que ele viu o mesmo em Dostínia. Terren, que surgiu vendendo paz pela mão de Dizas, deve conhecer o mentor por trás disso. Eles vão descobrir o quanto ele sabe. Outra matilha ataca, mas Levi os destrói, chocando Setsu, e eles correm até o castelo da Rainha Demônio. Dizas lembra que anos atrás estava exausta de lutar uma guerra sem fim contra os humanos, até que Setsu apareceu, a derrotou e propôs uma era de verdadeira paz. Dizas aceitou, e Setsu lhe deu um broche especial de reconciliação, que ela aceitou. Meses após a guerra, Vlad disse a Dizas que Setsu estava desaparecido. Dizas não desistiu da promessa a Setsu de preservar a paz, ordenando a Vlad que reconstruísse a nação. 5 anos depois, ela passeia pelo mercado com Vlad para ver seu povo e desfrutar da paz duradoura. O broche que ela usava racha, deixando-a triste. Vlad fala de um joalheiro em Dostínia que pode consertá-lo, e ela o manda enviar para reparos. Noites depois, um soldado invade o trono de Dizas e a informa que um exército de Dostínia está invadindo. Chocada, Dizas prepara seu exército para a retaliação e envia emissários a Dostínia para investigar, para manter sua promessa de paz a Setsu. Um mês depois, as opções de Dizas se esgotam, seus emissários ainda não voltaram de Dostínia. Então, Vlad aparece e informa que o mega rico Terren está lá para vê-la. Dizas decide encontrá-lo. Na reunião, o arrogante diz a Dizas que usará sua empresa para acabar com a guerra com Dostínia em troca da mão dela em um casamento de escravidão. Dizas recusa, mas Terren apresenta o colar amaldiçoado, chocando a todos, e diz que a decisão é dela. Vlad tenta rejeitar o pedido, mas, para sua surpresa, Dizas pede tempo a Terren para pensar, e ele parte. Naquela noite, Vlad visita Dizas e tenta convencê-la a não ceder à farsa de Terren, dizendo que se sacrificaria para defender o trono, mas Dizas diz que já se decidiu. Depois, ela vai à janela se lamentar enquanto Vlad sai com raiva. Ao anoitecer, Terren, em sua carruagem com seu associado, pergunta se podem acabar com a farsa da guerra, já que o reino demônio será deles. Quando o homem disfarçado nega, Taren pergunta por que não recuam, e ele diz que é a vontade de seu mestre. No dia do casamento, humanos e demônios se reúnem no auditório do reino demoníaco, para o enlace de Taren e Dizas. Pouco depois, Dizas caminha até o altar com um vestido de noiva horrível e se apresenta a Taren e ao sacerdote. Na hora dos votos, Taren mostra o colar amaldiçoado e faz um discurso irritante sobre se tornar o novo rei demônio com Dizas como escrava, tudo em nome de uma paz eterna. Para a sorte de Dizas, quando ele está prestes a prendê-la, Setsu invade a igreja pela janela, cai no altar e diz que veio salvá-la. Chocado, Taren ordena que seus guardas ataquem, mas Levi os destrói com seus jatos de água. Em seguida, o aliado secreto de Taren aparece e prende Lévia com uma técnica de sombras. Ele a ataca com estacas mágicas, mas Setsu as destrói num piscar de olhos, surge atrás dele e o nocauteia. Segundos depois, o aliado se levanta, menciona algo sobre avisar seu mestre e ataca Setsu de novo. Mas Setsu destrói suas estacas e o joga contra a parede mais uma vez. Percebendo que não pode vencer, o covarde destrói a parede e foge. Logo depois, Dizas abraça Setsu, chorando e dizendo o quanto sentiu sua falta. Enquanto Setsu a abraça, Levi aponta para os guardas de Taren. Ao examiná-los, descobrem que são soldados mágicos feitos de maldições. Setsu pega o colar e o destrói, percebendo que Toma é o mentor da Guerra Falsa. Dizas se oferece para ajudar a rastreá-lo, mas Setsu diz que precisa visitar Regulus, o rei dos Homens-Fera, e pede que ela cuide das coisas no reino, ao que ela concorda. Nesse momento, Vlad e Huri entram no auditório. Enquanto Vlad se desespera com os danos, Huri se aproxima de Setsu e lhe entrega a caixa com o broche para que ele dê a Dizas. Setsu coloca o broche no colar de Dizas, deixando-a radiante ao ver seu príncipe encantado. Momentos depois, Setsu, junto com Lévia, se encontra com Dizas, Vlad e Huri, e promete levá-la onde quiser quando a guerra acabar. Huri conta a Setsu que Dizas permitiu que ela abrisse uma loja no reino, um sonho realizado. Mas Setsu faz algumas perguntas a Dizas para garantir que ela está mesmo de acordo. Após confirmar, ele cumprimenta Vlad, se despede e parte com Lévia. Anos atrás, na Terra, a mãe de Setsu tentou apresentá-lo a Yuri para serem amigos, mas Setsu não é de papo furado e recusou. No início, Yuri achou que Setsu era um metido, mas ao passar mais tempo com ele, viu o quanto ele é gentil.
Certa noite, voltando da escola, Yuri vê um cartaz sobre um curso de verão e diz que gostaria de estudar na mesma escola que ele. Enquanto caminham, Yuri pergunta timidamente o que ele acha disso, mas o nosso protagonista idiota diz para ela escolher uma escola mais fácil. Decepcionada, Yuri sai correndo e começa a fazer aulas extras sozinha, esperando passar nos exames. Semanas depois, num parque, ela descobre que foi reprovada. Enquanto caminha para casa envergonhada, 3 idiotas a cercam e tentam forçá-la a entrar na gangue deles, já que ela não serve para mais nada. Para sua sorte, Setsu aparece e os afasta. Com eles longe, Setsu pergunta a Yui o que faria agora que percebeu não ser boa o bastante. Após breve silêncio, Yui insiste em ir para a mesma escola. Setsu decide ajudá-la a estudar e passar nos exames, e ela fica muito feliz por tê-la ao seu lado. Elka e Glein treinam os novatos em magia de ataque, mas na vez de Yui, ela aniquila o alvo, chocando a todos. Após o treino, Yui pergunta a Elka e Glein se são companheiros de Setsu. Glein confirma, e Elka, que respeita Setsu e quer ficar com ele para sempre, a convida a perguntar. Yui diz que quer treino especial para ficar ao lado de Setsu. Elka, chocada, instrui Yui a encontrá-la nas muralhas ao anoitecer para começar. Lá, Elka diz a Yui o que é preciso para lutar com Setsu. Yui diz que lhe falta força e a desafia para um duelo. Elka avança, a ataca em combate corpo a corpo e com magia de gelo. Yui destrói o gelo com magia de fogo. Elka continua a batalha. Ela para e garante a Yui que, embora forte, ainda lhe falta o essencial para sobreviver. Para ajudá-la, Elka a leva aos esgotos do reino, onde soldados treinam, e a coloca contra um bombardilho crocodilo. Yui, apavorada, mas encorajada por Elka, acerta um feitiço de fogo no monstro e comemora cedo demais. O monstro morde seu cajado e fere seu braço esquerdo. Yui o repele com outro feitiço de fogo. Elka manda Yui acabar com ele. Quando ela hesita, Elka diz que lhe falta a determinação de tirar vidas para proteger o reino. Yui logo se lembra da batalha com os outros no dia da invocação. Enquanto Yui está lá, Elka destrói o monstro e vai embora, deixando-a devastada. Na noite seguinte, Thea visita Yui, cura sua ferida e garante que Elka é dura com ela por se importar e querer que ela fique ao lado de Setsu. Ela pergunta a Yui por que quer tanto Setsu, apesar do perigo. Yui diz que quer ajudá-lo pela primeira vez, já que ele sempre a ajudou. Ouvindo isso, Tia lhe deseja boa sorte. Ela se levanta e diz à rabugenta Elka para não forçar Yui a matar, pois ela descobrirá sozinha. Glein encontra Yui amuando sozinha no pátio, a leva para um lugar privado e pergunta se está preocupada com a aula com Elka. Yui confirma, e Glein a assegura que hesitar em tirar vidas é natural, mesmo por boa razão. Yui pergunta a Glenn como ele achou sua determinação para lutar. Glenn diz que preferiu fazer outros sofrerem a ver os seus sofrerem. Mesmo assim, Glenn a aconselha a ter sua própria determinação, não copiar a de outro, e vai embora. Pouco depois, Yuri tem sua revelação. No treino, ela destrói o alvo com um enorme feitiço de fogo, chocando Elka, Thea e Glenn. Naquela noite, Yuri leva Elka ao esgoto, achando seu motivo para lutar. Quando Bombardier Leo Crocodilo se aproxima, Yuri diz a Elka para segurar essa, e queima o coitado com uma bola de fogo. Depois, Elka elogia a nova determinação de Yuri em tirar uma vida, mas Yuri garante que o monstro não está morto, pois decidiu vencer sem destruir a vida do oponente. Impressionada, Elka a incentiva a ficar mais forte, e Yuri promete fazer isso. No dia seguinte, Glenn reúne os invocados para uma reunião e os informa para partirem ao amanhecer para a nação demoníaca de Evioltheon, para a campanha contra os demônios. Após a reunião, Yui fica e fortalece sua determinação de lutar por Setsu-san. A centenas de quilômetros dali, Setsu e Lévia viajam de carruagem para a beira-mar. Setsu reclama do comer, da preguiça e da atitude relaxada de Lévia. Lévia diz que só aproveita o tempo livre antes que ele a use como barco improvisado de novo. Mesmo assim, Setsu não está satisfeito em ficar parado, então pede a Lévia para teletransportá-los para a beira-mar com magia de transferência, já que ela é a deusa do mar. Lévia diz que magia de transferência é mais difícil, e o incentiva a dar mais lanches para ela continuar se divertindo. Nesse momento, a carruagem para, colocando-os em alerta. Segundos depois, uma antiga conhecida de Setsu, Alize, entra com sua irmã, a Mel. Ao ver Setsu, ela o reconhece como seu amado mestre de 5 anos atrás, e derrama lágrimas de alegria por reencontrá-lo. Enquanto continuam a jornada, Setsu apresenta Alize a Lévia como sua melhor aluna do passado, e Alize pergunta onde ele esteve nos últimos 5 anos. Após contar tudo, Setsu pede a Alize para acompanhá-lo ao continente dos Homens-Fera, como antes.
Mas a Lizzie diz que não pode fazer isso agora porque está em apuros. Desde que Setsu desapareceu, ela aceitou trabalhos de caça a monstros para continuar seu treinamento e se saiu bem até aceitar o pedido de uma vila para matar um dragão. No primeiro dia, o chefe da vila a fez ficar na casa de Amel. No jantar, enquanto Amel colhe frutas para a Lizzie pergunta se ela sempre morou sozinha, mas Amel diz que a casa era do irmão dela. Explicando melhor, ela diz que seu irmão a encontrou sozinha há 2 anos e a acolheu. As coisas estavam boas, mas no dia em que o dragão apareceu, ele sumiu sem deixar vestígios, deixando-a sozinha de novo. Com pena dela, a Lizzie decide ficar na vila e ser uma irmã mais velha para ela após seus trabalhos, e isso deixa Amel muito feliz. Setsu pergunta a Lizzie se ela tem certeza de que o irmão de Amel sumiu porque foi assassinado pelo dragão. A Lizzie diz que não era o caso, pois a cada ataque de dragão, vários aldeões sumiam. Percebendo sua confusão, a Lizzie explica que após cada ataque, alguma evidência de batalha geralmente é deixada. Mas desta vez, nada foi deixado, quase como se as pessoas tivessem sido levadas embora. Continuando, a Lizzie diz que tomou uma medida drástica ao desativar a proteção da vila contra o mal, e disse a Amel que faria isso para atrair e derrotar o dragão. Amel estava assustada, mas, após as palavras de conforto de Lizzie, ela lhe deu uma borboleta e saiu cantando. Naquela noite, quando o dragão apareceu, a Lizzie o dominou e o esfaqueou no ombro, fazendo-o voar. A Lizzie o perseguiu para acabar com ele, mas ao perdê-lo de vista, voltou à vila, descobrindo que os outros aldeões também sumiram. Devastada, voltou e encontrou Amel sozinha e chorando. Pegou carona na carruagem para ir à cidade e ter alguém cuidando dela. Após uma conversa, a Lizzie pergunta a Setsu e Lévia se entendem por que os aldeões estão sumindo de repente. Embora digam não entender, eles se oferecem para ajudar a Lizzie, deixando-a feliz. Para saber o que houve, Lévia brinca que os aldeões foram para Hollywood atuar como zumbis numa série de Walking Dead, mas Setsu refuta suas ideias. Em seguida, ela sugere que sereias malignas estejam por trás do sumiço, mas Setsu a lembra que a vila fica nas montanhas, não na costa. Então Amel diz que monstros marinhos têm cheiro distinto, fácil de identificar, e refuta a ideia de Lévia. Em seguida, Setsu apresenta a ideia de alienígenas espaciais às garotas, dizendo que eles podem ser os culpados, mas Lévia lhe dá um tapa na cabeça e pede seriedade. Setsu pergunta a Lévia se ela conseguiria fazer os aldeões sumirem sem deixar vestígios, mas ela diz que não. Confusa, a Lizzie pergunta a Lévia se ela é um dragão, mas Lévia diz ser a deusa dos mares, chocando a Lizzie. Enquanto discutem, a carruagem para num vale pela tempestade, e Setsu pergunta por que o dragão atacava a vila sem parar. Em resposta, Lévia diz que foi atraído por um enorme poder mágico, ou seja, alguém usou magia poderosa na vila antes de ele aparecer. Com isso resolvido, perguntam a Lizzie e a Mel por que os aldeões sumiram, dado o quão impossível é. Antes que respondam, Setsu pergunta a Lévia se magia de transferência requer muita mana para ser conjurada. Quando ela confirma, Setsu conclui que os ataques do dragão ocorreram após o sumiço das pessoas. A questão é, quem usava magia de transferência para sequestrar os aldeões? Setsu lembra que tal magia leva muito tempo para preparar. Segundo a Lizzie, a Mel chegou à vila há 2 anos, então ela é a culpada. Nervosa, a Mel diz a Setsu que ele está enganado, mas Setsu a lembra do que ela disse sobre monstros marinhos terem cheiros distintos, e pergunta por que disse isso se ela e a Lizzie nunca souberam que Lévia era uma deusa. Nisso, a Mel se transforma em dragão, explodindo a carruagem, e lança uma bola de fogo em Setsu. Setsu desvia, nota a Lizzie escondida e a chama para lutar. Ao se aproximar, o dragão lança uma bola de fogo, mas a Lizzie a desvia, junta-se a Setsu e faz o dragão escorregar e cair. Com o dragão no chão, Lévia infunde a espada de Setsu com magia de água, e ele a usa para cortar o ataque de fogo. Depois, a Lizzie esfaqueia a testa do dragão, fazendo-o explodir e chover pó de ouro. Mais tarde, Lévia e Setsu atravessam o mar. Lévia pergunta a Setsu se está tudo bem deixar a Lizzie sozinha, e Setsu diz que ela é uma moça. A Lizzie volta à casa de Amel na vila deserta, encontrando Amel e vários dragões escondidos. Chocada, saca a espada e pergunta como ela sobreviveu. Amel a chama de idiota por achar que aquele ataque a venceria. A Lizzie pergunta pelos aldeões, mas Amel diz que os transformou em titãs de guerra, revelando ser Maliwar, a mestra dos monstros, nome dado por Toma. No dia seguinte, no continente das bestas, a aventureira Shiro é presenteada por comerciantes por limpar as rotas de monstros. Shiro fica sem jeito com os presentes, agradece, aceita tudo e volta para casa escoltada por crianças. Ao chegar, ela deixa a comida e cumprimenta sua irmã doente, Meniko, que a elogia pelos presentes. Mas,
Quando Shiro vai sair, Meniko começa a tossir violentamente. Ela corre para dar um remédio e acalmá-la. Quando Meniko melhora, Shiro a abraça forte e promete que vai curá-la, não importa o que aconteça. No dia seguinte, Setsu chega com Lévia e tenta alugar um barco com um castor, mas o homem grita com ele e manda que vá embora. Ele sugere que Lévia nade com ele, mas ela fica furiosa, dizendo que ainda está exausta. Setsu pede desculpas por forçar demais e faz um carinho na cabeça dela. Lévia promete levá-lo no dia seguinte, e o barqueiro diz que terá um barco. Enquanto isso, Shiro troca partes de monstros por remédios caros com Kuroi-nu, a dona da estalagem, e agradece pela ajuda. Kuroi-nu a trata com carinho e lhe dá um cartaz de procurado de Setsu, dizendo que, se ela o eliminar, ganhará dinheiro suficiente para viver bem para sempre. Antes de Shiro responder, Setsu e Lévia entram para alugar um quarto, e ela sai em silêncio. À noite, após ver o estado da irmã, Shiro decide aceitar o trabalho. À meia-noite, ela encontra Kuroi-nu, que pergunta se ela ainda hesita. Shiro diz que se decidiu, e confessa que vê Kuroi-nu como uma irmã mais velha por sempre cuidar delas. Shiro pergunta se elas podem viver num lugar tranquilo, e Kuroi-nu promete, desde que o serviço seja feito. Shiro pega a chave do quarto de Setsu e entra escondida. Ela vê Setsu e Lévia dormindo e ataca, mas descobre que não era ele. Setsu aparece atrás dela, a chuta pela janela, pula para enfrentá-la e pergunta se ela é capanga de Toma. Shiro diz que não conhece Toma, ativa sua transformação parcial e ataca com fogo. Setsu bloqueia facilmente e lhe dá um cascudo por quase incendiar o prédio, deixando-a inconsciente. Depois, ele sente uma magia amaldiçoada em Shiro e percebe algo estranho. Para investigar, ele a leva para casa. Quando Shiro acorda, tenta atacar, mas Meniko pede que se acalme, pois Setsu a trouxe de volta após encontrá-la desmaiada. Shiro agradece Setsu, mas ele, já ciente da situação, revela a Shiro e Menoko que a condição de Menoko não é doença, mas uma maldição, chocando-as. Para provar, ele infunde o colar estranho no pescoço de Menoko com magia de luz, ativando o miasma da maldição que a envolvia. Lévia logo conclui que Toma está por trás. Setsu a apressa para focar em salvar Menoko. Shiro pega a mão dele, implorando para salvar a irmã a todo custo. Setsu, com pena, afaga sua cabeça, jura salvá-la e diz a Menoko para se preparar para o feitiço de purificação. Ele pede a Menoko para deitar, invoca a espada mágica Gluton e ordena que consuma o miasma. Enquanto a espada devora a maldição, Kuroi-nu surge como ninja e atira uma kunai em Setsu para pará-lo. Mas Shiro leva o golpe para Setsu continuar. Vendo o perigo de Setsu parar a purificação, Lévia empurra Kuroi-nu com magia de água e a enfrenta. Após uma breve conversa, Kuroi-nu cerca Lévia com vários clones e a ataca, mas Lévia os destrói com magia de água, repelindo a verdadeira Kuroi-nu e a jogando no chão. Depois, ela pede a Kuroi-nu para dizer o que Toma busca, prometendo poupar sua vida se responder honestamente. Mas quando Kuroi-nu ia responder, Shiro aparece e pergunta por que a traiu. Irritada, Kuroi-nu chama Shiro de fracassada por falhar na missão e diz para nunca mais chamá-la de irmã. Depois, ela diz a Lévia que o objetivo de Toma é ser um deus e destruir todas as espécies, mas Lévia mal acredita. Ao tentar outra pergunta, Kuroi-nu desaparece subitamente em uma luz brilhante. Pouco depois, Setsu e Menoko aparecem, e Shiro abraça a irmã, feliz por vê-la bem. Horas depois, enquanto Setsu e Lévia navegam rio abaixo para a capital, avistam Shiro e Menoko numa rampa e param. Lá, a dupla implora para irem junto à capital dos Homens-Fera, então Setsu e Lévia os deixam embarcar. 5 anos antes, Setsu treinou a filha do Rei Fera, Hoa, mas ela só o aceitaria como mestre se ele a vencesse. Em respeito aos desejos dela, Setsu aceitou o desafio. Atualmente, os súditos do Rei Fera discutem no Senado da capital sobre o próximo passo do reino na guerra em curso. Enquanto um Homem-Fera sugere dominar demônios e humanos, outros defendem que proteger seu orgulho e cidadãos vem primeiro. Quanto ao rei, Regulus, ele apenas relaxa em sua pose zen até que seus ouvidos captam um som familiar. Reconhecendo-o, ele informa Hoa, ao seu lado, e ela corre para confirmar se o pai ouviu bem. Setsu chega ao cais da capital com Shiro, Lévia e Menoko, e discute com os guardas para que entrem, pois é amigo íntimo de Regulus. Enquanto os guardas recusam, Hoa salta sobre eles, nocauteando-os, cheira os feromônios de Setsu e percebe que ele voltou. Ela o abraça forte, chocando Menoko e Shiro, e tenta atacá-lo pelas costas. Mas Setsu agarra o braço dela e a joga no chão. Os dois dão as mãos e caminham até o trono de Regulus nas árvores, com Setsu acariciando as bochechas de Hoa e a fazendo emitir sons felizes. Ao chegarem, Regulus ataca Setsu para recebê-lo,
mas Setsu o imobiliza no chão e trocam risadas. Regulus o desafia para um duelo para celebrar seu retorno, mas Setsu diz que está ali para discutir a guerra entre humanos e demônios. Ele explica que Tama está vivo e quer destruir o mundo. Regulus sugere unir forças, mas Setsu prefere que Hoa o acompanhe. Ruga, noivo de Hoa, interrompe e diz para não arriscar homens por outras nações. Regulus diz que Setsu é aliado, mas Ruga duvida, já que ele sumiu por 5 anos. Regulus permite que Ruga desafie Setsu, e quem vencer fica com Hoa. Setsu tenta recusar, mas o idiota marca o duelo para o meio-dia. Regulus pede desculpas e promete um exército se ele vencer. Hoa abraça Setsu e diz ao pai que ele é o único homem que chamará de papai. À noite, Hoa avisa Ruga para desistir antes que Setsu o destrua. Ruga se recusa, dizendo que isso feriria seu orgulho. Ele mostra uma runa que converte vontade em força e diz que vai vencer Setsu. Hoa sai triste, dizendo que esse ego é o motivo de nunca tê-lo amado. No dia seguinte, a arena está cheia. Setsu se surpreende, mas Hoa, insensível, pede que ele nocauteie Ruga bem na frente dele. Ruga ataca, mas Setsu desvia e rebate tudo facilmente. Furioso, Ruga assume sua forma de besta. Setsu o pega pelo rabo e o joga no chão. A multidão vibra e Setsu pede para Regulus encerrar o duelo para ele poder levar Hoa. Ruga levanta e Setsu pede que ele pare, mas Ruga, lembrando do ciúme que sentia, deixa a maldição da runa o transformar em um lobo demoníaco. Ele joga Setsu na parede com um sopro. Regulus evacua a arena. Levi entrega a espada sagrada a Setsu, que corta o corpo de Ruga. O braço de Ruga regenera e ele enlouquece. Hoa tenta intervir, mas Setsu diz que tem um plano arriscado para tirar a maldição. Hoa promete protegê-lo enquanto ele conjura, mas, antes de invocar Gluton, uma névoa cobre a arena. A cabeça de Ruga explode e Toma aparece. Hoa o confronta, perguntando se ele enganou Ruga para usar a maldição. Toma tenta matar Hoa, mas Setsu o impede. Toma se decepciona e promete destruir todos para que fiquem juntos. Setsu manda ele calar a boca e jura que vai cortá-lo de novo. Mas Toma lembra que Destinia já invadiu o continente demoníaco e pergunta se ele conseguirá proteger todos desta vez. Dito isso, Toma se despede e desaparece, deixando o corpo de Ruga. Pouco depois, Setsu encontra Regulus, que se culpa pelo duelo. Setsu diz para ele não perder tempo lamentando e que irá ao continente demoníaco deter Toma. Quando Regulus promete apoiá-lo, Setsu faz um toque de punhos e vai ver Hoa na arena. Ele pergunta se ela está bem, e ela garante que sim, dizendo que chorará a morte de Ruga depois. 10 anos atrás, Setsu e Toma foram invocados juntos a Destinia para lutar contra o reino demoníaco. O rei os recebeu como heróis, mas Setsu se recusou a ajudar, não querendo que jogassem problemas nas costas dele, chocando o rei. Pouco depois, enquanto Setsu treina, Toma pergunta como ele mantém a calma após serem jogados neste mundo sem motivo. Setsu responde que está focado em ficar mais forte. Toma admite que tem medo de morrer na guerra, mas Setsu diz que reclamar é inútil e que não fazer nada é pior. Voltando ao quarto, Setsu reconhece o medo de Toma e pede que ele ajude a parar a guerra. Assustado, Toma hesita, mas Setsu lembra que são os heróis escolhidos, chama Toma de seu único aliado e o convence a lutar prometendo protegê-lo. Meses depois, Setsu parte para explorar o mundo. Como Toma ainda é um chorão, ele se recusa a ir, mas promete ficar forte para parar a guerra. Ao anoitecer, Toma observa triste seu único aliado partir com Glyne, Elka e Thea, e mantém sua promessa. Com o tempo, Toma fica forte e é promovido a cavaleiro, o herói de prata. Após o juramento, ele olha para o céu enquanto caminha com seu esquadrão e diz a Setsu que está um passo mais perto da promessa. Semanas depois, Toma lidera seu exército, toma a fortaleza inimiga e mata todos os demônios. Depois, ele entra em uma sala sagrada com um altar e vê 2 sacerdotes demoníacos gritando por misericórdia. Após matá-los, ele ordena que seu subordinado reorganize os sobreviventes. Quando Toma ia sair, uma luz brilha e uma voz divina começa a falar sobre humanos fracos e desprezíveis que não deveriam existir. Confuso, Toma vê um pingente amaldiçoado exalando miasma. A voz diz que pode ver a inveja e o ódio em seu coração. Sem se abalar, Toma tenta sair, mas confronta o colar quando ele menciona seu desejo. A voz promete realizar seus desejos com poder e libera a energia do colar. Toma lembra da tristeza ao ver Setsu partir. Possuído, ele cede à tentação e pega o colar para realizar seu desejo. Momentos depois, Toma acorda em um mar de corpos de seus subordinados. Ele caminha, pisa nos óculos de um deles, lembra de sua última conversa antes da batalha e continua a andar para lutar. Um cavaleiro avisa que humanos e demônios planejam um tratado de paz.
Quando Toma vai responder, uma carruagem passa e ele vê Setsu rindo com Elka, Klein e os outros. Em certo momento, Setsu cruza o olhar com Toma, mas o ignora e continua a conversa. Dias depois, com o Tratado de Paz assinado, Glenn inaugura um monumento e dá início à festa. À noite, na festa, Toma aborda Setsu na muralha e o elogia pelo fim da guerra. Quando ele ia lembrar da promessa, Elka chama Setsu para descer e ele encerra a conversa. Ao sair, Toma o chama, diz que se esforçou para manter Destinha e que achou um jeito de voltarem para casa. Setsu choca a todos ao dizer que não voltará, pois ainda há muito que ver aqui. Enquanto Toma se afunda em desespero, a voz maligna no cristal de sua espada transforma sua dor em magia negra e o possui. Agora, Toma diz a Setsu que destruirá tudo para que ele volte a ser como era antes. Ele libera uma onda de magia negra, forçando Setsu a se defender com a Gluton enquanto ataca como um louco. Setsu tenta ao máximo se defender sem ferir Toma. Mas quando Toma ameaça matar seus amigos para ficarem sozinhos, Setsu usa toda a força e causa uma explosão de mana que o manda de volta. Toma cai, joga o cristal fora e agoniza, derrotado. O cristal ganha vida e mostra a Toma experimentos cruéis feitos por médicos em vagabundos. Após torturarem um paciente, os médicos penduram a próxima vítima sobre um tanque de ácido, causando desespero. Toma percebe que há outros como ele. Ele pega o cristal, destrói o laboratório e recruta os vagabundos e Homens-Fera para destruir o mundo juntos. Agora, enquanto a frota de Destinha se aproxima do reino demoníaco, Thea detecta o poder de Toma no continente. Ela e Glenn concluem que Toma é o responsável por toda a guerra. Como todos se preparam para a batalha, não podem revelar a verdade ou serão vistos como espiões. Glenn pergunta por Setsu, mas Yui confia que ele está fazendo o possível para parar a guerra. Eles decidem ganhar tempo e minimizar as baixas até a chegada de Setsu. Logo, os barcos chegam ao reino demoníaco e os soldados humanos iniciam o cerco à fortaleza. Para se protegerem, os demônios disparam plasma mágico. Glenn e seu esquadrão decidem flanquear e atacar o inimigo. Os magos humanos revidam com ataques de plasma e derrubam partes das muralhas. Os demônios intensificam o ataque mágico e eliminam alguns humanos. Na batalha, Theld e Elka orientam a turma de Yui a esperar o momento certo para avançar. Glenn, Elka e Thea lançam ataques mágicos enquanto os alunos entram no combate. Um aluno quase é morto, mas Yui o salva e o consola. Logo, os demônios recuam. Yui vê alguns colegas prontos para finalizar um demônio ferido. Ela grita para pouparem o cara, mas eles dizem que aquilo não é um joguinho, é uma guerra real. Mesmo assim, Yuri prega moral, dizendo que matar um ferido é errado. Nisso, a risada irritante de Amel ecoa, e ela invoca titãs blindados e sua nova marionete, Alize, através de círculos mágicos para continuar a luta. Os humanos perguntam a origem de Alize, mas ela começa a atacá-los. Elka congela os titãs, e Glyn os corta, apenas para descobrir que há pessoas semi-mortas dentro deles. Amel surge ao lado de Alize, e todos a reconhecem. Elka pergunta o que ela fez com Alize, mas Amel diz que a transformou em boneca e os convida a serem transformados também. Irritada, Elka ataca, mas Alize bloqueia. Amel corta os pulsos, espalha o sangue no chão e usa a mana concentrada para invocar 4 bestas mágicas. 2 bestas atacam Elka e Glyn, mas eles as derrubam facilmente. Amel ordena que a outra ataque, mas Glyn bloqueia e Thea a destrói com magia. Enquanto se preparam para a última, Yuri volta após matá-la sozinha. Furiosa, Amel ordena que Alize os destrua, mas Glyn avança e nocauteia Alize. Elka apunhala o órgão mágico de Amel para que ela nunca mais brinque com vidas e a deixa sangrando. Recusando-se a morrer, Amel usa o órgão extra que implantaram nela para ativar um feitiço perigoso. Com o feitiço, ela invoca uma quimera de 3 cabeças e funde seu corpo ao dela, usando sua força vital e ódio como combustível. No controle, ela dispara 3 feixes de plasma vermelho. Mas Thea e Yuri criam um escudo defensivo. Com o grupo de Elka exausto, Amel prepara o próximo ataque. Porém, antes de disparar, Alize surge atrás de Amel e apunhala seu órgão mágico. Enquanto Amel morre, Alize a abraça, lembra do primeiro encontro e vê, com os outros, Amel e a Quimera virarem pedra. Elka e Glyn curam Alize e suspiram aliviados, mas, quando achavam que estavam salvos, o colega de Amel, o Cicatriz, sai do rio, furioso, e desafia o grupo de Elka. Exaustos, Yuri se oferece para liderar o ataque contra o Cicatriz. Elka tenta impedi-la por ser perigoso, mas Yuri insiste em enfrentá-lo com o apoio deles. Quando o duelo começa, Setsu chega com estilo, elogia Yuri por segurar o Cicatriz e assume a luta.
Yuri se agarra a ele, mas Setsu pede que ela se acalme para ele focar. Yuri se solta e pede que Setsu suba em suas costas, mas ele dá um peteleco nela e pede espaço. O cicatriz tira a capa e Setsu o reconhece do palácio de Jesus. Após o reencontro, Scarface se cobre de miasma e pergunta por que Setsu protege os fracos. Quando Setsu diz que não se importa com força ou prazer, Scarface se enfurece, jura destruir o mundo e a batalha começa. Em outro lugar, Kuroino derruba soldados para impedir a fuga até que Shiro e Menako aparecem. Elas tentam vencê-la na conversa. Irritada com a falação, Kuroino ataca com suas kunais e manda que morram se a veem como irmã. Mineko e Shiro não desistem e lutam corpo a corpo. Após desviarem, Kuroino corta ambas quase ao mesmo tempo, mas Shiro chuta o joelho dela, desequilibrando-a, e Moneko a joga no chão com uma joelhada, nocauteando-a. Quando achavam que estavam seguras, Kuroino agarra Moneko com seus braços bestiais e derruba Shiro. Ela ativa o limitador, aumenta seus braços e espanca Shiro até desmaiá-la. Shiro acorda e Kuroino a condena por insistir no laço de irmãs, dizendo que elas estavam erradas. Kuroino ataca Shiro com todos os seus braços. Após desviar, Shiro toca em Maneko e se fundem em uma fera mais forte. Elas se libertam, surgem atrás de Kuroi, no Ias, a aterrorizam com um olhar mortal. Desesperada, Kuroino cria mais braços, mas elas os repelem com a técnica da Fera do Vento e arrancam os membros, derrubando-a. Kuroino tenta um último ataque, mas elas socam sua barriga e se separam. Morrendo, Kuroino expressa nojo pela união das irmãs, deixando Shiro e Menako com pena. Na linha de frente, soldados atacam Vertus, um dos brinquedos de Toma, mas descobrem que seu corpo é duro como ferro. Vertus revela sua forma e derruba os demônios, desafiando-os. Roa aparece, acerta um soco poderoso, mas sente uma dor imensa na mão. Vertus se levanta e revela que seu corpo de ferro veio de experimentos torturantes que sofreu até Toma salvá-lo. Roa se enfurece, mas Vertus diz não se importar e zomba da fraqueza de Ruga. Furiosa, Rola ataca Vertus com um chute, mas acaba ferindo a própria perna. Ela o condena por insultar o legado de Ruga e jura, pelo orgulho de filha do Rei das Feras, esmagá-lo. Ela infunde magia nos punhos, mas Vertus vira uma esfera de ferro e a atinge, nocauteando-a. Roa se levanta, determinada a proteger seu orgulho, fortalece sua magia dourada e avança. Vertus ataca com suas esferas, mas Roa resiste, surpreendendo-o, e desfere um soco. Ele endurece o corpo, mas Roa o derruba e soca até rachar sua armadura. Irritado, Vertus espeta espinhos em Roa. Mesmo assim, ela os arranca e usa suas últimas forças para perfurar o estômago de Vertus antes de desabar. Segundos depois, Vertus vai até o corpo de Roa, cura seus ferimentos com magia de cura e diz que quer que ela e seu orgulho tolo vivam. Enquanto ele desmaia e ela acorda, Setsu e Scarface se enfrentam, até Scarface prender Setsu com seu jutsu de possessão das sombras e atacá-lo, mas Setsu se liberta e bloqueia o ataque. Nesse ponto, Setsu pede para Scarface desistir e entregar Tomo, para que ele possa viver para lutar outro dia, mas Scarface apenas ri e ativa o Limit Breaker, cobrindo todo o corpo com Esquia Amor. Em seguida, ele ataca Setsu, mas Setsu desvia e o atinge com um forte golpe de ombro com sua lâmina sagrada, apenas para perceber que a armadura absorveu a energia. Scarface então afasta Setsu e diz que ele não tem chance contra ele em seu estado atual. Percebendo que ele está certo, Setsu se fortalece, cobrindo seu corpo com uma aura vermelha familiar de raiva, e ataca Scarface com um corte aéreo. Após ser atingido, a armadura de Scarface é destruída, e Setsu o avisa para não se mover, para não morrer. Ouvindo isso, Scarface diz que não pode desistir e perder, mesmo que isso significasse se salvar, já que foram criados apenas como armas sem lugar na sociedade. Ele então avança contra Setsu com intenção assassina, mas Setsu o finaliza com um último corte. Enquanto isso, Toma chega ao palácio de Jesus. Ao entrar, ele sente a força vital de seus subordinados desaparecer da Terra, e revela sua localização a Setsu, que o sente imediatamente. Ele então entra nos aposentos privados de Jesus, a encontra discutindo as dívidas de seus subordinados com Lévia, saca sua espada amaldiçoada, liberando uma enorme explosão de magia negra, e promete mostrar-lhes o que é o verdadeiro desespero. Pouco depois, Setsu chega aos aposentos de Diz, e encontra ela e Lévia amarradas, com Toma ao lado delas. Ao vê-lo, Toma começa a tagarelar sobre assassiná-los novamente, mas Setsu ataca imediatamente e Toma bloqueia o golpe. Em seguida, a dupla troca mais algumas palavras e Setsu avança contra Toma. Depois de afastá-lo das garotas, Setsu libera seu poder mágico e Toma faz o mesmo, causando uma explosão que os afasta. Com isso,
Toma lança um espírito mágico em Setsu, mas ele o desvia para o céu, fazendo-o rachar, e pede para Toma começar a levar o duelo a sério. Com isso, Toma lança várias lanças mágicas nele, mas Setsu as desvia todas, apenas para elas ricochetearem na parede e voltarem para ele. Vendo isso, Setsu as destrói com um ataque de espada voadora e baixa a guarda. Nesse momento, Toma aparece atrás dele e o derruba com sua técnica de espada voadora. Após sobreviver ao ataque, a dupla avança um contra o outro, mas Setsu facilmente tira a espada das mãos de Toma. Para manter a luta justa, ele solta a espada e soca Tama até Tama afastá-lo com uma bola de plasma roxa. Depois disso, Toma invoca sua espada de volta às mãos, a transforma em uma arma de plasma e atira em Setsu, que desvia imediatamente do tiro. Depois, Setsu vê o dano que o tiro causou ao prédio e percebe que não pode deixar Tama atirar aquilo descuidadamente, então ele avança, o chuta no estômago, lançando-o para o céu e continua a batalha suspensa no ar. Logo depois, Toma libera uma saraivada de tiros de metralhadora, mas Setsu invoca Gluton e o faz consumir cada tiro amaldiçoado. Ele então canaliza a energia absorvida para si e libera 2 cortes aéreos devastadores em Toma, que desvia imediatamente. Enquanto Elka, Glein e os outros se juntam a eles, Setsu lembra a Toma que todos os seus amigos estão mortos e esquecidos e o incita a se render antes que seja tarde demais. No entanto, enquanto Toma se lembra de como se sentiu sozinho depois que Setsu o abandonou para passar tempo com seus novos amigos, ele perde o controle, ativa o Limit Break e libera uma enorme explosão de energia mágica, que Setsu percebe imediatamente não ser de Toma. Toma invoca 2 armas de plasma e dispara, mas Setsu desvia. Vendo isso, Toma mira em Elka, Glein e os outros e atira neles. Setsu absorve os raios com Gluton, mas parte da energia atinge o grupo, o que o assusta. Ao ver que eles criaram uma barreira, ele ataca Toma. Toma bloqueia com as armas e contra-ataca com rajadas de cortes aéreos. Ele tenta se defender, mas suas armas acabam quebrando. Setsu avança e atinge o peito de Toma, nocauteando-o. Caindo do céu, Toma recorda os bons momentos com Setsu e se recusa a perder. Ele ativa o limite novamente, invoca uma arma maior e dispara. Setsu tenta absorver, mas o raio o joga contra a muralha da cidade. Toma pousa e canta vitória ao ver Setsu caído, mas Setsu se levanta, prende Toma numa esfera mágica e se prepara para o golpe final. Apavorado, Toma tenta usar o limite para escapar. Setsu ativa o Devorador da Terra, técnica de Gluton, e prende Toma numa esfera de terra. Toma implora por misericórdia, mas sua consciência se apaga. Horas depois, ele acorda e pergunta a Setsu por que o poupou. Setsu diz que não queria matá-lo, apenas remover a maldição do colar para cumprirem a promessa. Toma chora, e Setsu diz que há tempo para se redimir. Semanas depois, Setsu, Jesus e Regulus visitam Toma na prisão. Setsu ordena que ele use a magia de transferência para levar os colegas ao mundo original. Toma se surpreende. Jesus e Regulus garantem que não temem problemas, pois o feitiço de transferência drenará quase todo o seu poder mágico. Dias depois, Toma invoca o feitiço e envia todos de volta. Ele se despede de Setsu e parte em uma jornada para explorar o mundo e se redimir. Setsu se prepara para outra viagem. Ao se despedir de Elka e dos outros, Yui aparece pronta para acompanhá-lo, e ele aceita. Eles encontram Levia lutando contra um polvo gigante. Após a luta, viajam ao reino demoníaco para ver como estão Jesus e Ruri. Tudo bem por lá, eles visitam a capital dos Homens-Fera e veem Roa, Shiro e Meneko como comandantes de Regulus. Fim do vídeo de hoje. Se ficou até aqui, comente abaixo Mommy Milkers, deixe o like e se inscreva para ver mais resumos quentes como este. Não esqueça de conferir o próximo vídeo.